Hoje é meu aniversário e eu vou te ensinar o recheio que eu vou usar no meu bolo. Esse recheio é um dos meus favoritos porque ele é delicioso, tem um sabor marcante, é super cremoso e estruturado e o melhor, nem precisa ir para o fogo. Fica comigo até o final porque eu vou te explicar tudo em detalhes, já que no próximo vídeo eu vou te mostrar como fazer o meu bolo de aniversário que vai levar esse recheio. O bolo vai ficar lindo e delicioso. E se você gosta de recheios, bolos e outras delícias da confeitaria, inscreva-se aqui no canal e clique no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Já aproveita para deixar seu joinha nesse vídeo e ajude a fortalecer o canal compartilhando nossos vídeos com os amigos. Então vamos lá? Prepara a sua cozinha e vamos para a receita! Para fazer a nossa mousse trufada de chocolate, eu vou usar chocolate em gotas. Aqui eu fiz uma misturinha, estou usando 300 gramas de gotas meio amargas e 100 gramas de gotas ao leite só para dar uma delicadeza no sabor desse recheio. Mas você pode usar o chocolate da sua preferência, tá? Vou transferir as gotinhas para uma vasilha maior e vou adicionar o creme de leite. Agora eu vou levar tudo para o micro-ondas e vou dar tempos de 30 segundos. A cada intervalo eu retiro a ganache do micro-ondas e mexo, que é para ela não queimar, certo? Levei para o micro-ondas 30 segundos, mexi um pouco. Agora eu vou levar para o micro-ondas novamente, retirei e agora eu vou mexer mais um pouco. Ao todo, eu levei para o micro-ondas por 3 tempos de 30 segundos. Não precisa aquecer demais. Como o creme de leite já está aquecido, uma parte do chocolate já está aquecida, à medida que a gente vai mexendo, as bolinhas já vão derretendo. Eu estou usando o creme de leite com 25% de gordura, mas você pode usar um creme de leite com 17% de gordura se quiser. Não tem problema. Quanto maior a porcentagem de gordura na sua ganache, mais firme e estruturada ela vai ficar. O chocolate meio amargo tem mais sólidos de cacau do que o chocolate ao leite, então isso significa que usando ele a gente vai ter como resultado uma ganache mais firme. Se você quiser, pode usar o chocolate blend ou também o chocolate ao leite, não tem problema. Mas como o chocolate ao leite tem uma quantidade maior de açúcar e de leite na composição, a quantidade de creme de leite precisa ser diferente. Eu deixei as medidas aqui embaixo na descrição do vídeo para você, certo? Meu chocolate já está totalmente derretido e eu já poderia colocar para esfriar. Mas a ganache é um creme que pede emulsão, ou seja, ela até funciona se você não emulsionar, mas fica mais brilhante, mais estável e muito mais cremosa se você mexer bastante. Você pode até mexer com o fouet, mas eu gosto de emulsionar com o mixer. E aí, à medida que eu vou passando o mixer, você já vai começando a perceber a diferença na cremosidade e no brilho dessa ganache. Olha só que textura perfeita! Olha o brilho e a cremosidade dessa ganache. Ela fica suave, sedosa, derrete na boca, tem uma textura e um sabor incomparáveis. Se você quiser, pode usar a ganache pura desse jeito no bolo. Só precisa deixar ela descansar um pouco para que ganhe um pouco mais de textura. Na verdade, quanto mais tempo essa ganache descansar, mais firme ela vai ficando. O ideal é que ela descanse por pelo menos 12 horas. Mas eu vou usar essa ganache em uma receita e eu quero transformá-la em mousse. Então eu vou deixá-la descansar um pouquinho e enquanto isso a gente vai bater o chantilly. Agora eu vou colocar aqui na batedeira chantilly bem gelado. E vou bater até que a gente forme um furo aqui no centro do chantilly. Hoje eu estou usando creme de chantilly vegetal, mas você pode usar nata ou creme de leite fresco, que tem pelo menos 35% de gordura se quiser. Como eu moro em um local muito quente, o chantilly vegetal vai me trazer mais estabilidade para esse recheio, que não vai derreter tão facilmente. Chantilly batido, temos uma parte desse chantilly preso aqui no batedor e o buraco aqui no centro da batedeira.
A textura dele é essa aqui. É um chantilly bem aerado mesmo. Voltei agora com a ganache para cá. Ela já está em temperatura ambiente, né? Deixei descansar um pouquinho enquanto a gente batia o chantilly. E agora a gente vai adicionar o chantilly aqui na ganache. Eu vou colocar inicialmente a metade do chantilly batido e vou mexendo aos pouquinhos. Eu não gosto de colocar o chantilly todo de uma vez porque fica mais difícil de misturar. Ele não se dissolve tão bem aqui na ganache quando a gente coloca muita quantidade de uma vez. Precisa misturar o chantilly com a ganache fria, tá? Se misturar com a ganache quente, ela vai derreter o chantilly e aí a gente vai perder o nosso trabalho. Agora que eu já misturei e desfiz todos os pedacinhos de chantilly, eu vou colocar o restante dele aqui na nossa ganache. Agora eu vou mexendo para misturar a segunda parte do chantilly. Me fala aqui nos comentários se você já está animada para ver como é que eu vou usar esse recheio no meu bolo de aniversário. Se você quiser, pode usar o fouet aqui nesse momento, tá? Agora a nossa mousse está pronta e olha que textura perfeita! A mousse fica um pouco mais líquida mesmo, não se assuste. Ela vai ganhando textura à medida que esfria na geladeira. Esse recheio é muito fácil de fazer, muito prático, não precisa ir ao fogo e ele é simplesmente delicioso. Agora eu vou cobrir a ganache com um saquinho plástico em contato, que é para ela não formar película. E como eu expliquei, preciso deixar essa ganache descansar antes de usar. Ela precisa descansar por pelo menos 12 horas até que chegue a textura correta. Se você for aplicar no bolo, pode deixá-la descansar na geladeira por pelo menos umas 3 horas. Assim ela já vai ficar na textura perfeita para você aplicar essa ganache como recheio. Depois disso, é só deixar o bolo montado na geladeira de um dia para o outro para que a ganache descanse pelo tempo necessário. Agora eu vou levar para a geladeira e daqui a pouquinho eu volto para te mostrar o resultado dessa ganache. A mousse trufada descansou por 6 horas na geladeira. Vamos ver como ela ficou? Olha só que textura linda! Como a mousse tem uma boa quantidade de chocolate, depois que ela descansar no bolo, fica ainda mais firme, mais estruturada. E se você deixar o recheio tempo demais na geladeira e ele ficar muito firme, não tem problema. À medida que você vai mexendo com a espátula, ele vai ficando mais maleável. Olha que textura perfeita e super firme! Você pode usar esse recheio para bolos decorados e bolos gelados. Lembrando que ele é um recheio que precisa de refrigeração, então não é indicado para se usar em um bolo que vai ficar exposto por muitas horas no calor. Agora imagina seus bolos com esse recheio leve, aveludado e que derrete na boca. Dá água na boca só de pensar. E você consegue usar essa mousse também na manga com o bico de confeitar. Ela pode ser utilizada na parte externa para decorar bolos e também para decorar cupcakes. Ainda tá aqui comigo? Então vai lá nos comentários e me conta qual recheio você quer aprender aqui no canal. Não esquece de deixar o seu joinha e também de me seguir nas outras redes sociais. Essa receita me rendeu 700 gramas de recheio. A validade da mousse trufada é de até 7 dias se conservada na geladeira. A ganache pura, sem o chantilly, tem uma durabilidade maior, de até 15 dias. Você pode congelar o recheio no freezer por até 90 dias e também no congelador da geladeira por até 30 dias. E se quiser, pode combinar outros ingredientes nesse recheio para fazer novas texturas e sabores, como crocantes, castanhas, Nutella, creme de ovo maltine, biscoito ou pedacinhos de chocolate bem picadinhos. Fica uma delícia! Esse recheio pode ser utilizado em bolos decorados, bombons e trufas, bolos gelados, copos da felicidade, bolos no pote, enfim, todos os produtos gelados do seu menu.
E se você quiser esse recheio em uma textura mais macia para usar em bolos de pote ou copos da felicidade, é só aumentar a quantidade de creme de leite que a mousse vai ficar mais cremosinha e menos estruturada. E aí, me conta, o que é que você achou do nosso recheio de mousse trufada de chocolate? Me conta também nos comentários qual recheio você gostaria de ver por aqui. E se você quer conhecer outros sabores de recheios deliciosos e super práticos para aumentar ainda mais o seu faturamento, é só clicar em um dos vídeos que eu deixei aqui na tela. Te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo e até mais!